Eu gostaria de lhe perguntar o que é que mais o motiva dentro da psicologia criminal, ou seja, o que é que o levou a escolher esta área? Bom, esta é uma das minhas áreas de preferência, não é única. O que me levou a escolher, para já, é a formação. Eu tenho formação de base de licenciatura em Psicologia Clínica, mas depois, entre a formação pós-graduada, uma das áreas que eu tenho é, de facto, a psicologia legal, em sentido criminal, que são objetivos completamente diferentes. Bom, o interesse para psicologia criminal, se quiser dizer de outra maneira, mais simples, para a psicologia forense, vem do facto de uma formação também ser nessa área. Eu fiz licenciatura em Psicologia Clínica, depois fiz DA, Diploma de Estudos Avançados, na altura, pós-graduação em Psicologia Legal, portanto, que no fundo está mais virada para a psicologia forense, se quiser, para a consultoria, digamos, que se pode dar na administração da justiça. Depois fiz pós-graduação em Psicologia de Desenvolvimento, mestrado europeu em Neuropsicologia e doutoramento agora a acabar em Neuropsicologia Clínica, estes dias de setembro. E, portanto, a psicologia criminal, ou se quiser, de uma forma mais precisa, a psicologia forense, não é? Porque a psicologia forense é muito mais abrangente que a psicologia criminal, não estou só na construção de perfis, é, para além do interesse académico e de investigação, também uma atividade que eu pratico no dia-a-dia. Portanto, a minha atividade central é a docência e investigação na Universidade de Lusófona, onde estou desde 1991, mas também trabalho em clínica, aliás, portanto, é outra das atividades que eu tenho, e nós estamos hoje para retirar estas imagens, e faço também atividade forense, nomeadamente atividade pericial, junto dos tribunais criminais e dos tribunais de famílias menores. Portanto, além de uma atividade de investigação e docência, também uma atividade prática, psicológica que eu realizo no dia a dia. Por acaso, essa era uma questão que eu ia colocar em relação aos processos em tribunal. Eu penso que os psicólogos desta área são muitas vezes chamados a serem testemunhas, digamos, em alguns casos. Já lhe aconteceu muitas vezes e tem, assim, alguma história que nos queira contar, que de alguma forma o tenha marcado? Bom, testemunhas é uma coisa, a atividade pericial é outra, não é? Do ponto de vista de testemunho, uma das questões que mais marcou, aliás, ainda está a marcar, é de facto o caso do Leonor Cipriano. Esse caso é um caso pela sua não. Eu tenho acompanhado. Exatamente, pela sua definição, é um caso, bom, tem um interesse público muito grande, mas a minha participação marcou-me pelo seguinte: quando foi uma das sessões do julgamento dos 5 inspectores, um primeiro inspetor e mais 4 ex-inspectores da Polícia Judiciária que alegadamente teriam praticado torturas, atos de tortura na cidadã sobre a Leonor Cipriano, eu fui chamado como testemunha, no fundo, para fazer uma apreciação, ou se quiser, um relato técnico de um relatório que tinha sido produzido pelo Instituto de Ensino Legal de Lisboa, e fiz esse relato, de acordo com os dados que tinha desse relatório, que eu especial que eu tinha do processo da cidadã em causa. Ora, esse relato foi bastante controverso ao ponto de, num blog onde eu participo, um blog coletivo, ter tido um ataque enormíssimo e com ameaças de morte. Qual é o blog? Câmara de Pinhos. Blogspot, é um blog onde intervém 20 ou 30 pessoas, pronto, e são bloggers, se quiser. Onde, nesse blog, falo sobretudo das questões relacionadas com o processo médio e o processo urbano. E num desses postos houve um ataque muito violento de uma pessoa não identificada, portanto, um nome, que eu, apesar de ser um ataque violento, e apesar do blog ter comentários moderados, eu, em nome do livre pensamento, não o apaguei, deixei estar, mas do qual eu tive de participar criminalmente, porque nesse blog é outras coisas, bom, são normais que as pessoas que não gostem de nós, ou que gostem de nós, não sabem os nomes, depois nós vamos ter, nos habituar sempre, quando estamos a ter opinião, há sempre pessoas que gostam e não gostam, portanto nós não podemos chatear-nos com isso, até porque é importante ouvirmos críticas, e às vezes tem mais educações que vamos passar por cima. Contudo,
ameaças de morte, ameaças físicas, não foi permitido e fiz uma queixa contra os conhecidos, embora a descrição própria desse comentarista e daquilo que se veio saber a seguir, esse processo de crime, essa queixa de crime já está no processo de crime e diretamente também se saberá quem foi o seu autor e quais foram as motivações. Isto é, num testemunho banal, que nem sequer estava cumprido, mas sim uma das partes, e aqui não é um tribunal de júri, como deve recordar, foi chamado por uma das partes para traduzir, digamos assim, aquilo que estava constante no relatório oficial de uma entidade tão respeitável quanto o Instituto de Medicina Legal, ao ter feito esta participação e ao ter depois comentado no blog, não questões desse tipo relativas ao relatório que eu tinha comentado, mas, sobretudo, questões relativas ao andamento do processo, foi um ataque feroz e, portanto, essa é uma das minhas participações em casos, digamos, na justiça, que mais me tocou porque ela ainda decorre e vai decorrer durante mais algum tempo, porque o processo não só é um processo complexo por si só, mas também o processo que está acoplado, neste caso o meu, e que também tem ligações com o caso Médio, são processos realmente de grande complexidade, onde já houve muitas ameaças, onde já houve muito crime à volta, digamos, deste processo, e que neste momento tem de se associar um bocadinho para que as coisas possam decorrer com a normalidade que a justiça exige. Por acaso, já que fala no caso Médio, eu tinha tocado aqui uma questão em relação a como é que a psicologia criminal de alguma forma poderá ajudar a resolver casos de desaparecimento, como Médio é só um exemplo, não há milhares pelo mundo fora. E no fundo eu penso que há um problema fundamental, que nas 24 a 42 horas após o desaparecimento da criança, há procedimentos não são feitos realmente como provavelmente deveriam ser. E daí que seja depois muito mais difícil recuperar a criança ou o adulto, seja quem for. Portanto, eu queria um pouco o seu ponto de vista em relação a isso. Bom, é óbvio, uma das questões fundamentais no desaparecimento de pessoas, crianças ou adultos, é o fator tempo. Exatamente. Quanto mais tempo passa, menor é a probabilidade de que as pessoas venham a aparecer. Mas, segundo sei, a polícia, só 42 horas depois é que pode realmente acionar, não é? Não, obrigatoriamente, até porque o caso médio, o caso médio é muitas vezes dado um paradigma para o bem e para o mal. Exatamente. Na altura, a confusão que se colocou foi a seguinte, é que antes de ter sido ligada qualquer força policial portuguesa, a força de investigação policial portuguesa, foi avisada a Sky News, portanto, na cadeia da televisão inglesa, o governo inglês e o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânicos. Portanto, estas três entidades, após o desaparecimento do movimento, foram avisadas antes daquela que seria, porventura, a primeira entidade a ser, digamos, identificada, que seria a polícia. A GNR chegou ao local meia hora depois, aliás, à meia-noite. A polícia judiciária já estava no local do desaparecimento da criança e 5 minutos depois a polícia judiciária já estava, curiosamente, o embaixador britânico, Portugal, e o diretor-geral da polícia judiciária, o diretor de Chelsea. E, portanto, do ponto de vista do tempo, a polícia respondeu eficazmente, até demasiado. Mas eu não estou a falar deste caso em particular, isto era só um exemplo, mas no fundo há muitos casos em que realmente os desaparecimentos, o procedimento em geral que deveria provavelmente ser optimizado. Pronto. Mas também há regras para desaparecimentos que não são desaparecimentos. Vamos supor que eu tenho um filho e que ele desaparece durante 1 hora, não é? Quer dizer, a polícia, se cada cidadão desaparece durante 5 ou 10 minutos para se atuar, se houvesse um alerta desse tipo, estávamos. Mas 24 horas, acho que já se Depende. Se for num adulto, se for uma criança, quer dizer, os procedimentos não são rigorosamente iguais. Aliás, nós hoje temos um novo mecanismo, em que Portugal também abriu recentemente, de alerta de desaparecimento das crianças, que é rápido. Aliás, ele aposta justamente nessa rapidez. Isto é, num olhar, se quiser, dos mecanismos de comunicação ao nível europeu entre associações, polícias e outro tipo de instituições que se dedicam, entre outras coisas, também à procura de crianças desaparecidas e, portanto, isso logo nas primeiras horas, quando há queixa, esse alerta é logo dado.
É longo e depois tem vários meios de difusão, desde fotografias, desde informações escritas, desde exposições em cartaz. Agora também há aqui uma questão